carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou, e acima de todo nome está. A morte não o segurou, pois nele havia todo algum. Ressuscitou em corpo e alma e me fez um filho seu. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou, e acima de todo nome está. A morte não segurou, não, 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 pois nele havia dor algum. Ressuscitou em corpo e alma e me fez um filho seu. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem, 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 vem. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. Eu cheguei na minha igreja, hoje vim pra festejar. Eu tô junto com a galera, nada vai me segurar. Eu cheguei na minha igreja, hoje vim pra festejar. Eu tô junto com a galera, nada vai me segurar. A alegria não tem fim, a santidade é real. Eu tô junto com os amigos, não há nada igual. Então começa a se mexer e comece a dançar, porque o som da santidade está vindo te encontrar. Todo mundo dançando. Let's groove, man, let's groove, man. Eu cheguei na minha igreja, hoje vim pra festejar. Eu tô junto com a galera, nada vai me segurar. Eu cheguei na minha igreja, hoje vim pra festejar. Eu tô junto com a galera, nada vai me segurar. A alegria não tem fim, a santidade é real. Eu tô junto com os amigos, não há nada igual. Então começa a se mexer e comece a dançar, porque o som da santidade está vindo te encontrar. Se mexendo, dançando, quero ver, quero ver, quero ver. Aham.
Preste muita atenção. Você precisa se mexer, precisa se soltar na presença de Deus. Comece a dançar, você precisa se mexer, precisa se soltar na presença de Deus. Comece a dançar, você precisa se mexer, precisa se soltar na presença de Deus. Comece a dançar, você precisa se mexer, precisa se soltar na presença de Deus. Dançando na presença de Deus. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a vocês, nossos queridos amigos e irmãos, que estão acompanhando a nossa conversa teológica, a 12ª. Estamos falando diretamente da Capela Irma Estevanato, que fica na igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. A nossa igreja local é presidida pelo pastor Joel Estevanato e a sua esposa Leonor, e nós nos localizamos na Avenida Ultramarino 616. Como de outras vezes, quero aproveitar para convidá-los para estar conosco nos nossos cultos semanais, aos domingos. Aos domingos, às 10 horas da manhã e às 19 horas, nós temos o culto da família, o culto de adoração. Às quintas-feiras, nós temos o culto de intimidade com Deus. E é um culto que tem mais oração, mas também tem ministração da palavra. As ministrações têm sido feitas em cima do tema valores, aqueles que agradam ao Senhor e que promovem crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você deseja a edificação da sua vida, da sua família, é nosso convidado para estar aqui conosco, adorando o Senhor. Hoje nós estamos na nossa conversa teológica, em continuidade do tema escatologia, hoje, para tratar mais uma vez do tema tribulação. Nós preferimos, eu sempre preferi, em todos os meus estudos teológicos, ir crescendo devagar, ainda que algumas pessoas achem, não, talento, crescimento, mas isso nos dá uma base boa para nós termos convicção, um pouquinho mais de convicção daquilo que estamos defendendo. E já há uns 3 programas procuramos falar de tribulação, tribulação nas Escrituras, tribulação na história da igreja, tribulação na humanidade. E chegamos hoje ao início do assunto, a grande tribulação. Se pudermos encerrar hoje, este assunto será ótimo. Mas já adianto que é um assunto muito vasculhado por inúmeros teólogos, de inúmeros posicionamentos, e é difícil falar de todos eles ou buscar um consenso entre os posicionamentos, até porque grande parte deles se opõe. Mas nós queremos, como temos dito em vários programas aqui, colocar um posicionamento de esclarecimento. Não somos dono da verdade, não estamos buscando um posicionamento para impor a alguém, mas queremos apresentar fatos, queremos apresentar aquilo que a palavra de Deus nos mostra, para que você, analisando em casa, depois revendo as passagens, possa se posicionar e dizer, não, eu creio que é desta maneira ou de outra maneira. Para nós abordarmos esse assunto tão difícil, é claro, como em toda ocasião em que nós falamos da palavra de Deus, nós precisamos da ajuda, do socorro daquele que mandou escrever a palavra, que é dono da iluminação da palavra e da iluminação da interpretação da palavra, perdão.
e nós precisamos da iluminação dele para entendermos melhor o que ele mandou escrever. Por isso, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por este momento e pedir esta orientação. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa família. Te agradecemos, Senhor, pelo nosso trabalho. Te agradecemos, Senhor, pelos propósitos, Senhor, que temos nesta vida, que são, ó Deus querido, do mais profundo agrado da nossa alma, porque são propósitos que acreditamos ser justos, Senhor, e estamos em busca da realização deles, dos nossos sonhos, dos nossos planos. Mas, acima de tudo, Senhor, sabemos que para muito além desta vida, Senhor, nós temos, através do Teu Filho Jesus Cristo, o Seu sacrifício na cruz do Calvário, alcançado a vida eterna pela fé nele. E te agradecemos por isto, Senhor. E te pedimos que agora, nesta programação, Teu Espírito Santo nos socorra, nos oriente, nos lembre da Tua palavra, para que possamos, Senhor, não colocando nada da nossa parte, mas apenas, Senhor, colocando aquilo que o Espírito Santo escreveu, mostrar aos Teus servos aquilo que Tu queres dizer na Tua palavra. Nos abençoa, nos orienta, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Então, nós estamos com o assunto a grande tribulação. Eu vou colocar aí na tela esse grande tema, grande tribulação. E quero colocar já de saída para você onde ela é descrita nas Escrituras. É isso que nos interessa, né? Onde é que a grande tribulação é descrita no Novo Testamento? Porque é principalmente essa parte das Escrituras que vai tratar dela. Então, nós temos em Mateus 24, 21, este verso. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. No grego, essa expressão, grande aflição, é thlipsis megalioia, com a tradução, uma tribulação grande tal que, né? Uma tribulação grande tal, de tal maneira, de tal modo. Então, é para além do uso do termo tribulação no Novo Testamento. Nós já vimos lá no primeiro programa sobre este assunto que todos nós sofremos tribulações na vida, que a igreja em particular sofre tribulações. Então, essa palavra thlipsis aparece muitas vezes no Novo Testamento, mas como acompanhada do megali, esta palavra grega que deu em megalomania, mania de grandeza, né? Megali significa o que é excepcionalmente grande, o que é de excepcional tamanho, o que é muito grande. Então, thlipsis megali significa uma tribulação grande, olha, tal que, tal como nunca aconteceu. Nós temos ainda outra passagem e ela está lá em Apocalipse. E nós vamos ver agora esta segunda passagem. João está olhando para uma multidão incontável que está vestida de branco na presença do Senhor. E um dos anciãos vem e pergunta para ele, tu sabes quem são esses? E no verso 14, João responde para o ancião. E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. No grego, a expressão é tes thlipseus tes megalis, a tribulação a grande. É dessa forma que está no grego, literalmente, a tribulação a grande. Eu vou ler de novo essa parte do verso para a gente deixar bem assentado. E ele me disse, estes são os que vieram da tribulação a grande. Essa repetição, a tribulação, essa repetição do artigo definido, a tribulação, a grande, no grego tem um forte significado. Ela destaca
o que está sendo dito, o substantivo que vem ali, de todos os outros usos desse substantivo. É como se eu estivesse dizendo, este é o carro, o meu. Então, só aquele é meu e só eu sou o dono daquele. Então, é como se o ancião estivesse dizendo para João, esta é a tribulação que é a grande. É esta que é a tribulação que se deve temer. É essa tribulação que vai abalar o mundo. É esta que estes vieram desta tribulação em especial. Então, a tribulação, nesse aspecto, é diferente de tudo que nós já vimos até aqui. É um período de combinação de fatores que nós só podemos chamar como terrificantes. Para muitos, insuportáveis, insuperáveis, porque é uma combinação que eu costumo nas palestras até relacionar com aquele filme em que chamado Tempestade Perfeita, em que o barco ele tenta fugir em alto mar, ele tenta fugir de uma tempestade que vem do mar para o litoral, mas ele se encontra com uma tempestade que vem do litoral para o mar. E ele é esmagado por aquelas duas tempestades. Ele, número 1, não tem para onde fugir. Número 2, tem que enfrentar uma das duas. Número 3, se ele ficar ali, será alcançado pelas duas. Então, eu costumo nas palestras explicar que há momentos na vida de difícil saída, de difícil escape. Mas, se nós orarmos ao Senhor, refletirmos bem, acalmarmos o nosso coração, perceberemos na imensa maioria dos casos, que há um escape, que há uma possibilidade, que há algo que pode ser enfrentado, por mais que seja difícil a circunstância da vida. Não é o caso da grande tribulação. Ela é um cerco de fatores terríficos que vai virar a humanidade de cabeça para baixo, virar o planeta Terra de cabeça para baixo e causar um período de verdadeiro terror. Essa grande tribulação, nós entendemos que ela seja descrita no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Nós entendemos que seja ali uma das narrativas do começo dessa tribulação. Então, há um debate entre teólogos sobre Apocalipse 6 ser o começo das dores, ser tribulação, mas não a grande tribulação. Nós vamos tratar sobre isso nesse programa. E há outros teólogos que dizem que ali já começa a grande tribulação. Então, para nós vermos o posicionamento desses dois grupos de teólogos, vamos dar uma analisada no capítulo 6. Eu vou colocar na tela o resumo do que nós temos ali de apresentação da abertura dos 7 selos. A abertura começa no capítulo 6 e vai terminar no capítulo 8. Então, nós temos a abertura do primeiro selo. Eu coloquei ali os 6 selos, né? E nós vamos analisar, são 7 selos, né? Eu coloquei 6 do capítulo 6, depois o 7º está no capítulo 8. Ao abrir o primeiro selo, um dos 4 animais diz, vem e surge um cavaleiro. Há debate aqui também entre teólogos, porque nos melhores manuscritos, o verbo usado por um dos 4 animais para chamar é vem só, não existe o vê. Esse vê pertence a traduções, a cópias inferiores. Muitas traduções que temos hoje têm vem e vê, mas aquelas que se baseiam nos melhores manuscritos têm apenas vem. E aí há um debate entre teólogos se esse vem dos seres viventes, daquele ser vivente, que diz vem, se ele está falando com o vidente, João, vem, ou se ele está falando com o cavaleiro. Ora,
Se as melhores traduções fossem vem e vê, eu saberia que ele está falando com João. Mas como as melhores traduções dizem vem, ele pode estar falando ou com João ou com o cavaleiro. E há um grande debate sobre isso, mas esse não é um ponto de maior preocupação. Isso aí é apenas para um conhecimento teológico, um debate teológico mais superficial. O que é importante é que o ser vivente chama, ou chama o cavaleiro, ou chama João para ver aquele cavaleiro. E o primeiro cavaleiro, ele vem num cavalo branco. E aí há um debate porque acredita-se em diversas interpretações. Até uma que estabelece que ali é Cristo que vem vencendo com a igreja. Ou ele vencendo, Cristo vencendo e a igreja com ele, ou ele vencendo através da igreja, e isso é representado pelo cavalo branco. Este não é um posicionamento tradicional da igreja, uma interpretação ortodoxa. Por quê? A seguir desses 3 cavaleiros, nós veremos coisas terríficas. Seguem-se a ele coisas terríveis. Não é crível que se ele fosse Jesus ou se ele fosse a igreja, se seguissem a ele coisas terríveis. Então, nós partimos para uma análise do que se diz dele e do que se diz de Cristo no cavalo branco no capítulo 19, e entendemos que aqui é uma imitação do Senhor. Ou seja, esse cavaleiro que está montado num cavalo branco seria o anticristo. Nós vamos analisar essa parte também na frente, né? Eu vou fazendo a abertura, depois, quando chegar a parte no programa, eu te lembro de que já tinha falado disso. Mas nós entendemos, maioria entre os teólogos mais ortodoxos, que aí represente o anticristo, a imitação de Cristo, procurando trazer paz para o mundo e estabelecendo os seus critérios para que essa paz, entre aspas, se dê. Então ele vem para vencer e é dada uma coroa a ele, o que é totalmente diverso, diferente da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é rei, sempre foi rei. Não é dada nenhuma coroa a Cristo porque ele nasceu rei, ele é rei. Então ele não precisa receber coroa, a coroa é dele. Já esse recebe uma coroa de alguém. Então ele não era rei, ele foi feito rei. Né? E esse é o pensamento que se tem, que aí seria o anticristo. Logo a seguir dele vem um outro cavaleiro, e esse cavaleiro está montado no cavalo vermelho. Vermelho era no mundo grego era simbolicamente a significação do deus Marte, o deus da guerra, o deus grego da guerra. E este homem montado no cavalo vermelho, é interessante que se diz algumas coisas sobre ele que denunciam que o primeiro cavaleiro não fosse Cristo, fosse o anticristo. Porque esse segundo cavaleiro, é dito dele que foi permitido a ele tirar a paz entre os homens e tirar a paz da terra. E foi dada a ele uma grande espada. Então, esse cavaleiro, ele vai apagar a paz que tinha sido anunciada pelo primeiro cavaleiro. O primeiro cavaleiro traz uma proposta de paz, mas decorrido algum tempo de domínio desse primeiro cavaleiro, um segundo cavaleiro espiritual é liberado na terra, né? O ser vivente diz, vem, como quem está dizendo, agora é a sua vez, entre você em cena. Né? Ele diz ao anticristo, entre em cena, e agora diz a este cavaleiro que vai tirar a paz, vai desmascarar aquilo que seria o projeto do anticristo, porque a humanidade sem o Cristo verdadeiro não tem paz. Né? O Senhor Jesus Cristo nos diz lá no capítulo 16 do Evangelho de João, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. É porque a paz de Cristo não acaba,
não é obscurecida, nem assolada por nenhum mal terreno ou espiritual ou maligno. É uma paz que se estabelece no profundo do coração e não importa qual seja a circunstância, essa pessoa permanecerá em paz com o Senhor Jesus Cristo. Mas a paz que o mundo dá, ela é passageira, ela é ilusória, ela depende de aspectos exteriores para existir, o que não vai acontecer. Então esse segundo cavaleiro vai tirar a paz da terra. Os homens vão começar a brigar entre si, vão começar a matar a troco de nada, matar por ninharia, matar por discussões tolas ou pelas chamadas doenças mentais. Enfim, um espírito de morte vai se apossar da humanidade. E esse espírito, na vida de grandes líderes, vai levá-los às últimas consequências da guerra. Então, líderes que não pensarão no país que lideram, eles pensarão naquilo que eles querem ter politicamente e vão se dar à guerra, se entregar a guerras, e a humanidade vai sofrer com isso. O terceiro cavaleiro, ele está num cavalo negro. E ele, quando ele entra em cena, quando ele é chamado, então começa um cântico. E esse cântico vai falar do trigo, da cevada, da oliva e do vinho. E vai trazer um contraste, um paradoxo. Ele vai dizer que vai cantar, né, como um cântico de lamentação, né, uma porção de trigo por 1 denário e 3 porções de cevada por 1 denário. Ora, o que Cícero, o grande escritor romano, em seus escritos, traz o registro de que um homem adulto, para manter-se para as suas atividades diárias, ele precisa de 2 medidas de trigo. O que é que está acontecendo aqui? Está se falando 1 medida de trigo, metade do que um homem, só o homem da família. Não estamos considerando a mulher e a criança, estamos considerando só um homem. Ele precisa de 2 medidas de trigo. Mas aqui está se anunciando neste cântico de lamento que haverá um tempo no mundo para um número gigante de pessoas em que o que vai ser dado para uma família é 1 medida de trigo para um dia inteiro. O que é 1 denário? Era o dinheiro com que a pessoa se mantinha o dia inteiro, com todas as suas obrigações financeiras. Ela precisava ganhar 1 denário e aquele dia estaria garantido. Essa passagem está dizendo que com 1 denário vai se comprar só a metade da refeição de um homem. Feitas as contas, esta comida que está sendo cantada aí em Apocalipse 6 corresponde a 16 vezes o preço de uma comida comum. Uma carestia infinita para os pobres, que não vão alcançar. Marido e mulher terão que dividir aquilo que, a rigor, só dá para metade da alimentação de um homem. Pois bem, 3 vão ter que dividir a metade desse alimento, né? Da metade, eles vão ter que dividir para 3. Então, é uma fome tremenda. E a cevada, o outro alimento, era mais usado para os animais. Mas agora os seres humanos, visto que ela é mais barata, os seres humanos, vendo que é o mesmo valor de uma comida que sustenta mais, mas eles querem forrar o estômago. Então eles vão pagar 16 vezes mais para comer no lugar dos animais. Então os animais ficaram sem comida, né? E nós temos uma demonstração disso num país aqui da América Latina, em que os cachorros daquele país desapareceram. Desapareceram. Você anda pela rua que você quiser, você não vê cachorro, né? Então, a carestia vai tomar conta do mundo. Paradoxalmente, o cântico agora se volta para os ricos. Esta é a principal interpretação que se tem tido sobre essa passagem.
e diz, não danifique o azeite e o vinho. É como se o rico estivesse dizendo assim, olha, para você, meia porção de comida para um, divida para 3. Mas não danifique o nosso azeite, não danifique o nosso vinho. Então, Apocalipse está denunciando que haverá um momento na Terra não de divisão de países. O mundo está lutando para acabar com as fronteiras geográficas, para acabar com o conceito de países e fazer só uma comunidade comandada por um só grupo. Então a divisão não será mais geopolítica, será uma divisão socioeconômica. Os dominantes têm todo o cuidado com seu azeite e seu vinho, comem bem, viajam bem, hospedam-se em hotéis de 30, 50, 100 mil reais a diária, enquanto o seu povo está suplicando, implorando, ajoelhado, por uma melhoria para ter o que comer a cada dia, e não tem o que comer. Então, Apocalipse está denunciando que toda aquela cúpula de anticristo e toda aquela cúpula governante do mundo que eles dizem que será pacífico, vão ter todas as regalias, enquanto que a massa da população do mundo será escravizada, trabalhará muito para receber pouco, será substituída por máquinas, e máquina não precisa receber alimento. Então, haverá uma substituição de homem, de mão de obra de homem, por máquina, haverá uma opressão sobre o pobre, e eu diria que até certos aspectos são muito suspeitos, porque se ele morre, eu já não me preocupo com ele. Então a vida não valerá muito. Daí a desimportância para as lideranças mundiais da questão da guerra, porque eles estão muito bem protegidos em seus bunkers, mas a população morre. E quando a população morre, somente um número reduzido fica. Então o Apocalipse está, penso eu aí, denunciando um sério comportamento de extinção de humanidade, de opressão, de muita fome, de você não ter que dar para o seu filho, não ter que dar o que comer para o seu filho. E Apocalipse está dizendo que isso vai acontecer. Com o quarto cavaleiro, aí desencadeia-se aquilo que eu chamei de tempestade perfeita, aí desencadeia-se o terrífico, que é quando o ser vivente chama o cavaleiro que monta o cavalo, chamado morte. O cavaleiro é chamado morte, e é dito que o inferno, o Hades, o segue. Aí qualquer das duas interpretações de Hades vale. A Hades é a palavra grega tanto para a Geena, que nós chamamos de local de condenação, né? Submundo dos perversos, o além dos perversos, como sepultura mesmo, cavada na terra. Então, a palavra aí é Hades, e está dito que o cavaleiro chamado Morte vem com o Hades, então ele vai matando e mandando para o Hades. E nesse momento da tribulação, o que vai acontecer? A opressão dos governantes sobre os governados, a fome absoluta, a guerra por todo canto. Então, estamos quase num quadro de tempestade perfeita, porque a morte vai começar a disseminar. É muito interessante que durante as duas grandes guerras mataram muita gente. 10 milhões de pessoas aproximadamente morreram na Primeira Guerra Mundial. Há um desentendimento sobre quantos morreram na Segunda Guerra Mundial, mas não foi inferior a 50 milhões de pessoas. Há um cálculo aí entre 50 e 100 milhões de pessoas. Muitos têm cravado em 70 a 75 milhões de pessoas os mortos, direta ou indiretamente por causa da guerra. Um grande percentual dessas mortes foi causado pelas doenças. O tifo, a malária, outras doenças que se apegam às guerras,
que se multiplicam por causa das guerras, das condições que são criadas com a guerra. Porque existe a fome, a falta de alimento, existe o ambiente inóspito, existem os ferimentos de guerra. Então, as enfermidades que se aproveitam dessa baixa resistência humana se alastram pelo mundo. Então, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra, o número de mortos por enfermidades, por pragas, por pestes, foi muito grande. Então, uma guerra de grandes proporções no mundo causará o aparecimento das pestes, das pragas, isso sem dizer armas químicas, que certamente seriam usadas, e o cavaleiro chamado morte estaria solto na humanidade. A abertura do quinto selo apresenta os cristãos, aqueles que creram em Cristo, debaixo do altar, queixando-se de até quando o Senhor não trará justiça à terra. Um claro aspecto de que, ainda que simbólico, eu penso que possa ser simbólico, é claro, porque eles estão na realidade deles, aqueles que morreram em Cristo estão na realidade deles, aqui no mundo estamos na nossa realidade, mas de uma forma simbólica, é como se João estivesse registrando o próprio desejo do seu coração, ou um desejo que seria o desejo de um coração cristão, vendo tantos mortos por amar, por pregar para arrependimento, para a salvação dos outros, ser taxado como criminoso, ser morto. E a queixa é essa: até quando essa injustiça tão grande no mundo? E a palavra que vem de Deus é uma palavra confortadora, consoladora, da mesma forma que está lá no profeta Zacarias. João ouve as palavras do Senhor para este povo, dizendo que é necessário que ainda se complete o número de seus irmãos. Aqui eu vou deixar só um detalhe para a sua reflexão. Nesta análise da tribulação e nas outras análises de tribulação, é inegável que os cristãos estão dentro do processo. Então precisamos meditar sobre o que isso quer dizer. Não vamos falar disso nesse programa, mas as duas alternativas principais são: ou os cristãos não foram arrebatados antes da tribulação e estão aqui. Já apareceram 4 cavaleiros. A grande tribulação já está quase completa e os cristãos estão aqui, né? Ou eles não foram arrebatados antes da tribulação, ou foram e há alguma extensão de graça por ser explicada para haver ainda cristãos entrando nos portões celestiais por terem morrido por amor a Cristo. Não nos esqueçamos que os nossos teólogos que defendem o arrebatamento antes da tribulação afirmam que esse arrebatamento se dará porque o Espírito Santo será tirado da terra junto com a igreja. Se ele vai ser tirado da terra, é importante nós termos uma explicação de como essas pessoas se converteriam então. Porque Jesus deixa bem claro que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo na terra, que é um posicionamento, não estou dizendo que é meu, mas esse é o principal posicionamento de quem defende o arrebatamento anterior. Então, ficamos com uma dessas duas posições. Ou não aconteceu o arrebatamento e os cristãos estão aqui durante a tribulação, ou eles foram arrebatados e esses outros que estão se convertendo precisam de uma explicação plausível para essa condição. Quando falarmos de arrebatamento, vamos tratar do posicionamento que tem sido dado classicamente no pré-tribulacionismo e os outros pensamentos. Mas é interessante notar, chamei só a sua atenção para o fato de que os cristãos, está aqui quase montado o quadro completo da grande tribulação e os cristãos estão na terra. Deus diz aos que já morreram:
é necessário completar o número dos seus irmãos que ainda serão mortos. Então os cristãos estão no meio disso tudo. E aí se completa a grande tribulação com a abertura do 6º selo, porque surge tremores de terra, terremotos, maremotos, tempestades, tsunamis, vulcões, toda espécie de praga na terra. E porque a terra vai ser abalada e os céus vão ser abalados. Com a abertura desse 6º selo, o terror vai se dar, porque a terra vai ser abalada, mas vão começar a cair meteoros em quantidade gigante na terra. Aqui, a palavra traduzido para o português é: as estrelas despencam do céu, tanto em Apocalipse, quanto em Lucas e Mateus, que tratam disso também. Mas a palavra usada aí para estrelas, na verdade, é astros. São astros espaciais, não necessariamente. Tá? Não se deixe assim preocupar. Meu Deus, vai cair uma estrela? A estrela é maior do que a Terra. A próxima estrela está a 4 milhões de anos-luz. Como é que ela vai cair na Terra? Não. Esse termo grego se refere a qualquer astro, né? Um meteoro, um asteroide, um arranha-céu, qualquer... um arranha-terra, não é arranha-céu, perdão. E que são aqueles meteoros que vivem passando bem pertinho da gente. E a Bíblia diz que eles vão começar a cair na terra e causar terror. Lucas diz que os homens vão ficar aterrorizados e que homens adultos, maduros, pais de família, vão desmaiar diante dessa calamidade de tudo que é lado. E ele vendo o filho e caiu terremoto, caiu meteoro na minha casa e eu moro numa cidade litorânea e está havendo um alarme de que há um grande tsunami vindo na direção da nossa costa e esse tsunami vai chegar em 30 minutos, vai chegar em 2 horas e a palavra de Deus diz que homens desmaiarão de terror. E aí está fechado o quadro da grande tribulação. O 7º selo, para nós darmos um intervalo, quando ele é aberto só acontece uma coisa: o céu fica em silêncio por meia hora. E aí você vai me perdoar e vai perdoar alguns pastores do passado que faziam esse tipo de brincadeira. Eu era jovem, era adolescente, era jovem, e os pastores perguntavam: Eduardo, você sabe que no céu não vai ter mulher, né? E eu dizia: como assim? Não, lê aí Apocalipse 8:1. E eu ia lá e está lá bem claro. E aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por meia hora. E ele disse: é impossível, não pode ter mulher aqui. Uma brincadeira com as irmãs, mas a gente fazia brincadeira com isso, gente. E eu não me dava conta, eu era um garoto. Eu não tinha noção daquilo que estava, né, ali sendo uma brincadeira boba, né, e bastante indelicada. E eu não estou dizendo que é meu pensamento. Mas, na verdade, esse silêncio é um silêncio constrangedor. Porque a Terra está passando por isso. E esse silêncio se deve a 3 fatores que eu classifico assim. É apenas uma sugestão. Eu não estou dizendo que é isso. É apenas uma sugestão, uma inferência que eu faço de silêncio no céu, porque o céu não silencia. A narrativa de silêncio no céu implica, número 1, não há resposta para nenhum clamor da terra. Você deve se lembrar de Saul buscando desesperadamente uma resposta de Deus. Depois de todo o mal que ele tinha feito em vida, ele busca, consulta ao Senhor por Urim, por Tumim, por profetas, e o céu não fala com ele. Então essa meia hora celestial de silêncio é um silêncio em relação aos clamores, porque na terra está pegando fogo, mas o céu está em silêncio. Número 2,
esse silêncio se dá porque essa é a primeira parte da grande tribulação, ainda vem duas. Esse é o primeiro terço da tribulação, ainda vem dois. Então o céu está em silêncio de comoção. Pense na corte celestial. Pense nos estádios de futebol, quando se faz 1 minuto de silêncio por alguém que morreu, né? Que é uma homenagem até justa a uma pessoa que tenha sido significativa. Né? Mas esse silêncio é de comoção celestial, porque Deus não vai responder ao clamor e porque vem coisa pior. Em terceiro lugar, esse silêncio é aquele silêncio que existe na tempestade, chamado o olho do furacão. O olho do furacão é quando o furacão vem e ele envolve determinada região. E quem está ali naquela região, amarrado de tudo que é jeito, por tudo que é corda, para não ser arrastado, preso ao chão, ele sabe que ele está no olho do furacão. Que aquilo é uma bonança de 30 minutos e que depois o furacão vai arrastar. Quem não tiver amarrado vai ser levado. Então, há esses 3 aspectos que eu entendo, eu, pastor Eduardo, entendo assim. No transporte da primeira parte da grande tribulação para a segunda parte, haverá meia hora de silêncio. As pessoas agora arrependidas de tanto que blasfemaram. É tanta piada com Deus em programa. É pessoas se dizendo profetas cristãs e falando tanta blasfêmia. É tanto riso de Deus. É tanto descaso com a Bíblia. É tanto descaso com os cristãos. E haverá um grande clamor de socorro, mas o céu ficará em silêncio. Em segundo lugar, ficará comovido, porque não há o que fazer. Os homens alcançaram o que procuraram. E em terceiro lugar, o céu sabe que a terra está no olho do furacão e que o furacão vai continuar sua obra destruidora. Nós vamos dar um intervalo, porque fomos longe nessa parte, mas daqui a pouquinho nós vamos voltar para falar mais um pouquinho sobre este assunto. Tá bom? Fique conosco. Vamos beber um copo d'água, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você, um grande abraço e até lá.
A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares. E eu estou passando aqui na TV Mandaqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação. O nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Mandaqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Mandaqui. Até lá! Estamos voltando com o nosso programa e nós vimos que foi bastante tempo na explanação sobre a tribulação, a grande tribulação, conforme é vista em Apocalipse. E nós temos já um comentário, eu penso ser de um pré-tribulacionista, não falei contra o pré-tribulacionismo, eu só disse que existe uma questão por ser explanada. E nos parece, pelo que a Ângela colocou, falou para mim, parece que o meu querido Eduardo Soga colocou uma defesa aí do pré-tribulacionismo. Nós não vamos tratar desse assunto nesse programa, que nós estamos tratando da tribulação. Mas eu não gosto nunca de deixar de apresentar o que os nossos internautas, aqueles que estão conosco, manifestam. Pelo contrário, eu gostaria que todos aqueles que têm discordância, que têm uma dúvida, apresentassem. Olha, pastor, eu penso que é isso, eu penso que Jesus vem sim, eu morro pré-tribulacionista ou eu sou mídia, não importa. Defenda a sua opinião, sua posição, tire dúvidas, para a gente é sempre muito importante, porque você é importante. Deixa eu ver o que o Eduardo colocou, vamos lá. Ei, o texto é grande mesmo. O que detém o anticristo é a igreja, pois os portões do inferno não prevalecem contra ela, e a palavra, é verdade, não prevalece mesmo, e a palavra diz claramente que ele se manifestará quando for tirado o que o detém. O Eduardo, ali, o que o detém, os artigos gregos, um é masculino e outro é neutro, tá? O que tem que ser algo masculino. Ou seja, a igreja, mas a igreja, Eduardo, está com um artigo feminino ali, a. Né? Olha, você colocou duas coisas, olha, e a palavra diz claramente que ele se manifestará quando for tirado o que o detém, o que. Né? Há dois termos gregos aí, um é masculino e outro é neutro, o que tipicamente poderia se aplicar ao Espírito Santo, mas a igreja, como você disse, o artigo que está antes da igreja é feminino. E não por isso quem é pré-tribulacionista defende que o Espírito Santo vai ser tirado e como a igreja não pode ficar sem o Espírito Santo, a igreja será tirada não de si mesma, mas porque o Espírito vai ser tirado, então a igreja tem que ser tirada, senão ela fica
sem defesa, né? Então, esse é o posicionamento mais claro, não é a igreja que detém o anticristo. Tá? A igreja não tem esse poder. Quem detém o anticristo, tem o poder de deter, é o Espírito Santo. E não necessariamente o Espírito Santo. Não, aí você colocou ao contrário do que eu estou explicando, tá? Não sei se você está me entendendo, se o povo está me entendendo. Eu prefiro sempre perder tempo, nós temos outros programas, depois a gente volta. O que eu estou dizendo é que, na passagem de 2 Tessalonicenses capítulo 2, quem detém o anticristo não é a igreja. Ele é tratado como substantivo masculino ou neutro no grego. Pode ser o Espírito Santo, que tem tratamento neutro e tem tratamento masculino no Novo Testamento, mas não pode ser a igreja. Repito, ao contrário aqui do que você disse, o Espírito Santo é que detém o anticristo, a igreja não detém. Ela será arrebatada, pois haverá pregação pelas 2 testemunhas, concordo, as 2 testemunhas vão pregar, e pelos 144.000 escolhidos de Israel, concordo, a ideia geral é de que eles vão pregar. Fora que por parábolas como a das 10 virgens, por exemplo, nos mostra que metade dos que hoje frequentam a igreja e se dizem cristãos, ficarão de fora das bodas. Olha, a parábola das 10 virgens, Jesus faz uma ilustração. Ali não há nenhuma pretensão de dar percentuais exatos. Se os irmãos me perdoem, não quero ser negativista, não quero botar um posicionamento, não sei, que fira a alguém ou algum conceito, mas não é 50%. O que nós temos na igreja não é 50% de fidelidade, 50% de infidelidade. O número de infidelidade é muito superior ao número de fiéis, mas muito. Dentro desse mesmo trecho das Escrituras, que é Mateus 24 e 25, Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor da maioria se esfriará. Então não é 50%, não, é bem maior, infelizmente, o número de perdidos. Mas você está certo nessa forma de argumentação, porque sim, um bom número de cristãos vão ficar de fora das bodas, infelizmente, porque são nominais, mas não são servos de fato. Mas esses, por conhecerem a verdade, não aceitarão a marca da besta e nem o seu governo. Mas é uma situação difícil, é que agora nós entraríamos na questão do tribulacionismo, né, da reação da igreja, do arrebatamento. Porque se eles conhecem a verdade, por que não foram arrebatados? Porque conhecer na Bíblia é um verbo que implica em uma ação proativa. Tá? Eu conheço, ajo como quem conhece. Se eu conheço e ajo como quem desconhece, eu sou pior que o que desconhece. Entende? Eu estou mais ausente do Espírito Santo do que o que desconhece, porque eu seria o chamado morno, perdão. E morno, conforme Apocalipse 3, é o que vai ser vomitado. Agora, como Deus vai voltar a pegar o vômito para aceitar, é difícil de defender. Não aceitarão a marca da besta e nem o governo, mas quem vai convencê-lo? Motivo para serem perseguidos e mortos e entrarem no céu vindo da grande tribulação. É um posicionamento tribulacionista. O Senhor não nos reservou para a ira aí é inferno, não é tribulação, tá? Nessa passagem aí em que Paulo fala da ira, ele está falando do inferno, não está falando da tribulação, e sim para a misericórdia. Por isso a passagem que o anjo fala à igreja de Filadélfia diz que serão guardados da hora da tribulação. A palavra que está lá não é tribulação, tá? Em Apocalipse 3 não é tribulação. A palavra ali é provação, é pôr à prova, é testar, não é tribular. Tribular é oprimir, machucar, deixar sem saída. A palavra que está lá é provação, que virá sobre o mundo. É um argumento, como eu fui colocando algumas inserções aqui,
não estou negando esse pensamento, estou apenas alertando que todos os pensamentos têm dificuldades. O pré-tribulacionismo tem muitas dificuldades. O mid-tribulacionismo tem muitas dificuldades. O pós-tribulacionismo tem muitas dificuldades. É que se a gente começa a falar desse aqui, deixa de falar da tribulação, nós até já estamos quase alcançando nosso horário. Eu vou falar de tribulação, eu separei bem esse assunto, falar da grande tribulação e nos programas que se sigam a eu acabar de falar da grande tribulação, nós falamos do arrebatamento, tá? Da igreja. Falamos do anticristo, falamos do arrebatamento da igreja. Nós ainda temos bastante coisa, alguma coisa para falar da tribulação, então, como nós temos poucos minutos, eu vou fechar reafirmando o que nós temos aí de Apocalipse, e no próximo programa nós vamos dar um momento histórico em que a grande tribulação acontece. Deixa eu deixar bem claro aqui para você não ficar com dúvida. Eu não vou dizer nem dia nem hora, não vou dizer que está próximo ou está distante, é apenas um momento histórico, um momento bíblico e espiritual em que a grande tribulação acontece no mundo. Nós temos sentido em nosso coração, nós temos sentido em nosso coração que esse momento está muito próximo. Quando nós lemos, eu queria pedir para a Ângela colocar aí os cavaleiros, quando nós lemos a abertura dos 6 selos de Apocalipse, capítulo 6, e o 7º selo de Apocalipse, capítulo 8, 1, se nós compararmos com a nossa atual sociedade, nós ficamos preocupados, muito preocupados. Porque do 2º cavaleiro para diante, nós estamos num quadro visível de preparação. Nós não estamos vivendo o momento da guerra, mas nós estamos numa vizinhança muito perigosa, mas muito perigosa, em que os interesses levam a passos políticos que depois não têm retorno. Claramente, há uma aliança comandada pela China para derrubar o dólar. Os Estados Unidos passariam de nação preponderante, predominante no mundo, para uma nação de 2º, 3º escalão. Com a queda do dólar, o crescimento da moeda chinesa e dos BRICS, por exemplo, dos países emergentes, isso costuma levar, o aspecto financeiro é certamente o aspecto que mais leva a convulsões mundiais, a guerras mundiais. Por trás de tudo que se argumenta, há sempre interesse financeiro, é ele que comanda o mundo. O que comanda todas as guerras é o interesse belicista, vender armas. É por esta razão que mais existe guerra no mundo. É porque os países que são fabricantes de armas, eles precisam desembocar aquelas armas em algum lugar. Então, em vez de eles pacificarem, eles vão lá e armam os dois lados, por dois lados brigarem um com o outro. Então, a venda da arma é usada pelos países fabricantes de armas como incentivador das guerras. Por trás da guerra, na maioria dos casos, está o fator econômico, o fator político, mas também o econômico, o político em relação ao econômico. E nós vemos perigosamente esse 2º cavaleiro aí, o cavalo vermelho, que traz a instabilidade no mundo, o ódio, né? E é curioso, porque o cristão, ele é acusado de odiar pessoas, odiar homossexuais, odiar lésbicas, odiar negros. Não, o cristianismo prega por amor, prega aquilo que considera que seja um aviso. Tá? Se não querem que nós preguemos abertamente como um aviso, não pregamos.
não pregamos abertamente. Pregaremos para quem nos procurar, para receber a palavra do Senhor. Pregaremos nas nossas reuniões em que temos liberdade de falar aquilo que pensamos, porque estamos dentro da nossa casa. Mas não pregaremos abertamente, então. Mas o fato de não pregarmos abertamente sobre as consequências impedirá a vinda das consequências? Nos calar de falar aquilo que a Bíblia diz evitará as consequências de que a Bíblia avisa? Então, esse é o ponto, essa é a questão. Então, a igreja tem sido taxada de desamor, mas reparando bem o que está acontecendo pelo mundo, não é a igreja que persegue ninguém. Pelo contrário, ela está a cada dia mais sendo perseguida. Mas nós vamos tratar disso no próximo programa. Eu espero que você tenha podido aproveitar essa primeira parte. No próximo programa, próxima segunda, nós vamos tratar mais sobre a grande tribulação. Quero saber com a Ângela, com o Léo, se nós temos aqui pessoas que estão participando conosco para poder agradecer a elas, dar um grande abraço, porque estão sempre conosco. Capelão Marcelo Camia, pastor na O Brasil para Cristo Vila Albertina, dirigente lá daquela igreja. Um grande abraço, pastor, com a igreja, com a família e com a igreja. A irmã Helena Conceição, que tem o mesmo posicionamento teológico que eu. Nós combinamos em tudo, Ângela, em tudo, alimentação, em tudo. E também no ponto de vista teológico temos rigorosamente a mesma posição. O Eduardo Soga, é bom, né? Porque já pensou um pré-tribulacionista, um pós-tribulacionista e um filho mid-tribulacionista? Não! Você não vai ser arrebatado, juro por Deus. Não, mas lá temos o mesmo posicionamento e isso não é para dar briga, isso aí é um posicionamento teológico, é uma coisa entre irmãos e não deve gerar nunca nenhum tipo de mágoa, de maltrato, nada disso. O Eduardo Soga, que agora eu sei que você é pré-tribulacionista, queridão, e é um posicionamento muito interessante, fique firme, nós vamos depois tratar desse assunto aí do arrebatamento. Cláudia Santos, nossa querida amiga do IBBC, o irmão Vicente Antunes, muito obrigado, Cláudia, muito obrigado, Vicente. Roberto Rodrigues, que está conosco também, um grande abraço. A Luma, que é do IBBC lá de Vila Mariana, também está conosco, um grande abraço a você, ao seu esposo. A Leia Costa, um grande abraço, Leia. A Heloísa Sanches, O Brasil para Cristo de Marília. A Luciana Mascarenhas está conosco também. Um grande abraço, Luciana. Muito obrigado pela companhia, pela presença de vocês. Nós vamos encerrando por aqui. E se você quiser conversar comigo, depois eu vou colocar o meu endereço, mas já está aparecendo aí no Facebook, né? Você pode entrar no meu Facebook, no meu Instagram, lá você pode fazer perguntas, depois eu vou te dar o meu WhatsApp também, e a gente pode ter uma conversa paralela sobre isso. Grande abraço, excelente semana para você, que Deus nos abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus.